Bom dia a todos. Primeiramente, saudar o conselheiro decano, Antônio Roque Cittadini, conselheiro auditor, doutor Valdenir Antônio Polizelli. Seja muito bem-vindo a esta Câmara. Representante do Ministério Público de Contas, doutor Celso Augusto Matuque Feres Júnior, a Procuradoria da Fazenda, representante doutora Cristina Freitas Cavezali, doutor Sérgio, nosso secretário-geral, senhores funcionários e visitantes. Sobre a mesa, a ata da 12ª sessão ordinária, realizada em 5 de maio de 2016, para discussão e votação. Não havendo objeção, vou dá-la como lida e aprovada. Aprovada. A presidência oferece a palavra a quem dela queira fazer uso. Não havendo consulta o doutor Celso Matuque, representante do Ministério Público de Contas, se requer vista antecipada ou deseja produzir sustentação oral de algum dos processos constantes na pauta de julgamentos, seja da esfera estadual ou da esfera municipal. Senhor presidente, o Ministério Público de Contas não tem interesse, por hora. Não havendo interesse, o Ministério Público de Contas, passo a relatar os itens sobre minha relatoria. Em conjunto, itens 1 e 2, os referidos itens tratam de pregão presencial realizado pela Secretaria da Saúde para registro de preços de medicamentos constantes no programa de dispensação em caráter excepcional das atas de registro de preços e de 2 notas de empenho emitidas em favor das empresas Sanofi Eventes Farmacêutica Limitada e Wait Indústria Farmacêutica Limitada, vencedoras do item 1 e 5. Relatório e voto previamente disponibilizados, a Secretaria da Saúde justificou satisfatoriamente as impropriedades apontadas, destacando que as organizações sociais da saúde não fazem mais parte dos seus editais para registro de preços. Não há, ademais, notícia nos autos acerca da prorrogação da ata por mais de 1 ano, nem de outro órgão que tenha se utilizado do registro. Diante do exposto, voto pela regularidade da matéria, com a recomendação, entretanto, à administração para que, em licitações futuras, aponte com clareza o quantitativo de medicamentos estimados para cada uma das unidades licitantes. Votos que estão em discussão. Em votação, aprovado. Item 3, cuida de contrato precedido de concorrência, celebrado entre a CPTM e consórcio EC-Proge Civil para prestação de serviço de engenharia especializada para supervisão e apoio técnico de projetos de engenharia civil nas linhas da CPTM. Cuida também de termos de aditamento e de recebimento provisório e definitivo. Acompanho a instrução favorável. Ainda que a compensação entre as supressões e acréscimos efetuadas pelos termos de aditamento possa merecer críticas e ensejar recomendações, foi a questão recentemente enfrentada por esta Corte que julgou regular o procedimento. Diante do exposto, acompanho a TJ e a Procuradoria da Fazenda e voto pela regularidade da licitação, do contrato dos termos de aditamento e pelo conhecimento dos termos de recebimento provisório e definitivo, sem prejuízo das recomendações assinaladas. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 4 a 6. Versa o item 4 a respeito de contrato decorrente de pregão eletrônico celebrado pela CODASP e LMA Construtora Limitada, objetivando a locação de 11.000 horas de diversos tipos de máquinas e equipamentos, motomecanização e terraplanagem para execução de obras e serviços de programa do Melhor Caminho e Água Limpa. Versa ainda sobre termo aditivo para acréscimo de horas
de locação. Os itens 4 e 6 tratam de contratos celebrados pelo Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e o consórcio Servitec, MPD, para a reforma do Bloco 3 do Instituto do Coração e com a empresa Simétrica Engenharia Limitada para a expansão do Centro de Terapia Intensiva do Instituto Central do HC. Relatórios e votos previamente disponibilizados. As questões suscitadas nos autos foram devidamente esclarecidas pela administração. Com relação ao item 4, objeto de mais críticas, verificou-se que, encerrada a etapa de lances e efetuada a classificação final das propostas, sobreveio o exame à sua aceitabilidade. As 4 licitantes melhor classificadas não apresentaram a composição dos respectivos custos e, portanto, não comprovaram a execuibilidade das suas propostas. Por esse motivo, foram consideradas inaceitáveis. Diante disso, voto pela regularidade das licitações, dos contratos e dos termos aditivo em exame, com as recomendações assinaladas nos itens 5 e 6. Votos que estão em discussão. Em votação, aprovados. Relato em conjunto, os itens 7 a 11. Os referidos itens tratam de termos aditivos de 5 contratos celebrados pela Dersa com os seguintes consórcios: Enger Planserve, EPT, TCRE, Rodosul, LEC, Engevix, Esteio, RDB, Concremate, Logos, Pluri, Geosonda. E a EAF MWH, Falcão Bauer, Sondotécnica e Geribelo, e a supervisor Ecoenge, Figueiredo Ferraz. Maltertec, Coplaenge e Ensibra Limitada, tendo por objeto a prestação de serviços técnicos de engenharia para apoio à fiscalização, supervisão e acompanhamento das obras e serviços de construção do trecho sul do Rodoanel Mário Covas. A instrução é dividida. Meu voto acompanha a unidade jurídica e a chefia da TJ e a Procuradoria da Fazenda do Estado. As justificativas apresentadas indicam que houve a necessidade de tratamentos não previstos para os solos de alguns trechos do Rodoanel e que acabaram por gerar aditamentos para a readequação da execução contratual. As considerações de ordem técnica da unidade de engenharia, embora pertinentes e consistentes, referem-se à execução das obras, já tratadas em processos específicos e julgados regulares em caráter definitivo por esta Corte. Por consequência, os contratos de apoio e fiscalização e acompanhamento das obras também reclamaram as alterações correspondentes, materializando-se, em parte, nos termos aditivos agora em exame. Assinalo, ademais, que todos os aditamentos que objetivaram o acréscimo de serviços foram assinados antes da celebração do termo de ajustamento de conduta, observada, assim, a recomendação expedida pelo Ministério Público Federal. Diante do exposto, voto pela regularidade dos termos aditivos em exame. Voto que está em discussão. Senhor presidente, a matéria é interessante. A contratação dessas empresas é prestação de serviço de engenharia e supervisão. Na verdade, eles estão acompanhando a obra. Eles justificam os aditivos com o fato de que houve mudanças na obra, mudança por causa do solo, que era achou pedra onde não tinha pedra, achou problema onde não tinha problema. Mas eu me pergunto, ao supervisor, o que isso altera? Ele estaria ali acompanhando a obra, tivesse ou não aparecido pedra, tivesse ou não aparecido buraco,
tivesse ou não aparecido alguma. Então, porque não se trata aqui de um aditivo justificando-se a mudança na obra por ter aparecido questões não previstas no projeto básico. Que isso que é muito comum que a administração faz. Está fazendo uma estrada, de repente vem lá um aditivo dizendo, olha, onde nós achamos que ia ter pedra, tem barro, onde tem barro, tem pedra. E isso aí muda o custo da execução. Agora, no caso aqui, nada disso altera para as empresas de engenharia. Nem estou discutindo os eventuais aditivos que ocorreram na obra. Eu digo o seguinte, o que alteraria para uma empresa de fiscalização ela ter que verificar uma obra com pedra ou sem pedra, com buraco ou sem buraco? Eu estou simplificando, mas são esses problemas. Essa questão que não me parece clara nesse processo, porque é um contrato de engenharia, não é um contrato de obras. Então, quer dizer, muitas vezes as empresas dizem, choveu muito, choveu pouco, mas isso vale para quem está fazendo a obra. Ou não sei se vale, mas para quem está gerenciando, fiscalizando, eu não tenho dificuldade em entender isso, senhor relator. Eu vi que a casa tem manifestações favoráveis da TJ, mas... O contrato foi analisado, julgado, inclusive com os aditivos, não é, o contrato. E é frequente, não é, termos exatamente o quadro, na casa, o quadro que se encontra aqui. Quando há aditivos acrescentando serviços não previstos no contrato original, os contratos de acompanhamento, de fiscalização, tende a acompanhar. Não é? Então, esse é o entendimento da casa. Agora, se Vossa Excelência tem alguma dúvida... Não, a minha dúvida é o seguinte, veja, se tivesse fazendo uma estrada e dizer assim, olha, o que aconteceu aqui, tivemos que fazer mais 20 quilômetros, ou mais 10 quilômetros, ou mais 2 quilômetros, você pode entender que aumentou o serviço para a fiscalização. Agora, no caso de não ocorreu isso, porque não foi isso que ocorreu, o que se ocorreu é que teriam sido feito um mau trabalho de projeto básico, não detectando as exatas dificuldades que a obra teria. Eu concordo. Agora, isso eu não sei no que isso bate na engenharia. Será que eu estou meio delirando por fora? Vossa Excelência não quer pedir vista para melhor analisar o processo? O modelo Olavo Drummond prevaleceu. Peça vista, porque está muito... Então, tá bom, eu peço vista. O conselheiro quer falar? Desculpa. Continua em discussão. Senhor presidente, senhor conselheiro Dr. Roque Cittadini, representando o Ministério Público de Contas, PFE, os demais presentes, cumprimento especial o pessoal de Macaubal que está nos visitando, lá da minha terra. Opa, eu tenho uma colega de lá. Quanto ao caso aqui em si, é o seguinte, vários fatores podem causar o término aditivo, né? Tipo assim, prorrogação do prazo do contrato pode acontecer isso aí. Uma necessidade de uma qualificação técnica especial pode também impactar no termo aditivo. E já vai pedir vista, então eu não peço. Então eu vou pedir. Pronto. Mas se Vossa Excelência quiser pedir, não tem problema. Não, eu peço, então. É que nós estamos tudo com pedido muito... de vistas do os itens 7 a 11, conselheiro Antônio Roque Cittadini.
Passamos ao item 12, diz respeito a contrato precedido de concorrência celebrado entre Dersa e GAP Engenharia Limitada, tendo por objeto a prestação de serviço de engenharia consultiva para cadastramento, avaliação e apoio técnico operacional nos procedimentos de desapropriação dos imóveis atingidos pelas obras de duplicação de rodovia dos Tamoios, subtrecho Planalto. Acompanha a instrução unânime, favorável e voto pela regularidade da matéria. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 13, versa sobre recurso ordinário interposto pela Fundação Unibotucatu, em face de sentença que julgou irregulares as admissões de 9 auxiliares de enfermagem, uma vez que não teria sido respeitada a ordem de classificação. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento dos recursos. No mérito, a recorrente anexou o documento que comprova a desistência de 2 candidatas, estando ainda anexadas aos autos as desistências e notificações de outras subsequentes. Entretanto, não restou comprovada a desistência ou a notificação das candidatas classificadas em 104ª e 105ª posições, o que impede o registro da candidata que colocada em 106º lugar, que foi contratada. Diante do exposto, voto pelo provimento parcial do recurso para o fim de julgar regulares as admissões de 8 das auxiliares de enfermagem relacionadas, mantida no mais a decisão impugnada. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Tem a palavra o conselheiro Antônio Roque Cittadini para relatar os itens a seu encargo, de 14 a 17. O item 14 trata-se de contrato firmado da Secretaria de Educação da região de São Bernardo do Campo e a multifuncional. Aqui examina-se aditivos, os órgãos da casa falaram pela regularidade, o MPC também, e meu voto é igualmente pela regularidade. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 15 é um contrato firmado pelo DR e Companhia de Prodesp, processamento de dados. Também a instrução foi favorável e meu voto é regularidade. Pela regularidade, voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora é o item 16, Secretaria do Estado da Saúde e a Fundação de Apoio, Ensino e Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas. Foi devidamente esclarecido no curso da instrução as dúvidas que ocorreram. Acompanho os órgãos da Casa e PFE e voto pela regularidade também. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 17 trata-se de contrato firmado entre o Ministério Público e a Venet Tecnologia. O ajuste foi precedido de licitação na modalidade de pregão. Participaram 3 proponentes. O meu voto aqui acompanha a PFE, que propugnou pela regularidade da matéria. 2 foram as objeções levantadas pela fiscalização. A primeira diz respeito à infringência da súmula 15 desse tribunal, com relação ao item 1.4, qualificação técnica. Argumentou a origem que foi solicitada declaração de disponibilidade de apresentar na data de assinatura de contrato, declaração do fabricante Oracle, informando que a licitante ETA autorizava a comercializar os seus produtos conforme reproduzido abaixo, com o objetivo de resguardar o investimento da instituição. E B, a declaração elaborada pela licitante, subscrita por seu representante legal, de disponibilidade de apresentação na data da assinatura do contrato. Declaração da hora que a licitante é autorizada a comercializar o produto do pregão. Com relação ao descumprimento do artigo 48.3 da Lei Complementar 123, ou seja, deverá estabelecer sistema para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% para empresa micro e empresa de pequeno porte.
Sobre esse ponto, esclareceu a origem, que realizou ampla pesquisa no mercado, não houve interesse em micro e pequena empresa credenciada, bem como não houve participação das mesmas no pregão. Diante do exposto, acolho as justificativas, acompanho o PFE e voto pela regularidade da licitação e do contrato. O voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Tem a palavra o substituto conselheiro auditor Valdenir Antônio Polizelli para relatar os itens a seu encargo, do 18 a 26. Itens 18 e 19 em conjunto, representação, licitação e contrato entre o Departamento Hidroviário da Secretaria de Estado de Logística e Transporte e o consórcio Lenk Princípia. A instrução foi dividida, TJ opinou pela irregularidade dos atos, PFS manifestou pela improcedência da representação e pela irregularidade da matéria. Por sua vez, a SDG pronunciou-se pela improcedência da representação, mas também pela irregularidade da licitação e do contrato, em razão da exigência de apresentação de 2 atestados para cada atividade descrita. Analisando os autos, depreende-se que as falhas podem ser afastadas. A inabilitação da empresa excluída não decorreu somente do fato de ter apresentado atestado em quantidade inferior ao exigido no edital, mas também da inadequação e insuficiência do atestado apresentado por ela. Em relação ao critério de julgamento eleito, acolho o opinativo da SDG, considerando que, neste caso, o serviço de natureza intelectual, a adaptação de software de monitoramento, era de caráter residual e, assim, acessório à consecução do objeto. A licitação por técnica e preço deve limitar-se a casos realmente especiais, nos quais a administração tenha plena convicção de sua utilização. Ante o exposto, voto pela improcedência da representação e pela regularidade da licitação e contrato. Votos estão em discussão, em votação, aprovados. 20 a 22 em conjunto. Item 20 é a licitação e contrato celebrado entre a Sabesp e o consórcio Sudoeste JHE, objetivando a prestação de serviços de engenharia para gerenciamento e fiscalização de obras de sistema de abastecimento de água. 21, licitação, contrato celebrado entre a CDHU e a Tempo Engenharia e Comércio, tendo como objeto a execução de obras e serviços de engenharia para a recuperação socioambiental da Serra do Mar. E o 22, a dispensa de licitação e contrato realizada entre a Secretaria da Fazenda e a Prodesp. Todos os pareceres emitidos pelos órgãos técnicos, pela PFE e MPC, convergiram no sentido da regularidade das matérias. Assim, encurto razões e acompanhando os pré-opinantes, voto pela regularidade de todos os atos em exame, sem embargo das recomendações consignadas nos votos. Votos que estão em discussão. Em votação, aprovados. 23 e 24 também em conjunto. Licitação, contrato e apostilas de reajustes referente a atos celebrados pela Diretoria de Ensino da região de Guarulhos Sul, da Secretaria de Estado da Educação, com PRM Serviços de Mão de Obra Especializada e Provac Serviços, tendo por objeto 3 lotes de serviços contínuos de manipulação de alimentos e preparo de refeições para distribuição aos alunos da Rede Pública Estadual de Ensino, a merenda escolar. A chefia da TJ e da PFE manifestaram pela irregularidade da matéria. Os fatos apurados nos autos são graves, no sentido da incompatibilidade dos valores das propostas com os preços correntes de mercado. Houve significativa defasagem dos preços orçados pelo decurso de aproximadamente 5 anos da pesquisa de preços até a data de lançamento do edital. Durante a instrução dos autos e da análise dos esclarecimentos da origem, ficou claro que tudo esse quadro não é um evento isolado da Diretoria de Ensino de Guarulhos Sul, mas trata-se de procedimento padrão, viciado, parte da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares, a CISE. Quanto à retificação havida no edital, que alterou significativamente a composição dos custos, deveria ter sido dada ampla divulgação pelos mesmos meios que ocorreu com o texto original, com abrangência, inclusive em jornal de grande circulação. Todavia, isso não ocorreu. Feitas tais considerações, voto pela irregularidade de todos os atos em exame, sem prejuízo das determinações incluídas no texto do voto. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. 25, prestação de contas dos recursos repassados no exercício 2005 pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária ao Conselho Pró-Cidadão de Jaú, tendo por objeto prestação de assistência material aos presos do Centro de Ressocialização de Jaú. A TJ opinou pela regularidade parcial da matéria, com ressalva da importância anotada pela concessora, e que é objeto de cobrança, sendo acompanhada por chefia e pela PFE.
Considerando a glosa da própria concessora com relação à parte dos recursos repassados e que ensejou a adoção de medidas com vistas à recomposição de valores ao erário, não vejo outra decisão senão julgar irregular a prestação de contas em exame. Assim, voto pela irregularidade da prestação de contas do exercício 2005, determinando ao poder público que se abstenha de repassar recursos à entidade e condeno o Conselho Pró-Cidadão de Jaú a promover o ressarcimento ao erário da importância de R$ 91 mil devidamente corrigida. É como voto. O voto que está em discussão. Em votação, aprovado. 26, recurso ordinário interposto pela FDE contra a sentença que julgou irregular o segundo termo aditivo ao contrato celebrado entre a recorrente e a empresa TES, Tecnologia, Serviço e Comércio, para fornecimento de equipamento de prestação de serviço de videoconferência multipontos. A decisão recorrida foi motivada exclusivamente pela insuficiência do quanto trazido ao exame do reajuste. SDG opina pelo provimento por considerar que o reajuste está de acordo com o previsto no contrato e ressalta que o mesmo procedimento foi adotado na vigência do primeiro termo aditivo. A área econômica de ATJ e PFE pelo não provimento do recurso. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, a documentação encartada e a memória de cálculo evidenciam que os índices aplicados observaram a previsão contratual. Posto isto, acompanho a SDG e voto pelo provimento do recurso para o fim de julgar regular o segundo aditamento. É como voto. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Terminada a sessão estadual, agradeço a participação da senhora Procuradora da Fazenda, doutora Cristina Freitas Cavesale, e passo a relatar os processos da sessão municipal. Havendo concordância dos senhores conselheiros, proponho alterar a nossa pauta, já que temos sobre a mesa 3 pedidos de sustentações oral, do item 39, 63 e itens 85 a 87. O item 39, minha relatoria, convido doutor Carlos Eduardo Gomes Calado, para que ocupe a tribuna. Vou ver aqui. Item 39, que versa sobre as contas da Prefeitura de Promissão. No caso aqui, o elevado déficit orçamentário, equivalente a 6,66, a reconfiguração da peça orçamentária em cerca de 40%, que contribuiu para esse desajuste fiscal, o não pagamento de exercício da totalidade dos recursos referentes ao parcelamento de precatórios. No caso, a instrução é dividida. Esse é o breve relatório e passo a palavra ao eminente advogado doutor Carlos. Excelentíssimo senhor conselheiro presidente, na pessoa de quem eu cumprimento os demais nobres conselheiros dessa Câmara, doutor procurador de contas, excelentíssimo senhor secretário diretor-geral, demais presentes, muito bom dia a todos. O caso aqui em pauta trata-se das contas do município de Promissão referentes ao exercício de 2014. A fiscalização, em seu relatório, como já destacado pelo eminente relator, destacou praticamente 4 pontos: déficit orçamentário, elevada alteração do orçamento, da peça orçamentária, a questão dos precatórios e, por fim, a questão das despesas com pessoal, dos gastos com pessoal. Quanto ao primeiro ponto, ao déficit orçamentário, ele está parcialmente coberto por superávit financeiro do exercício anterior. Se você extirpar o superávit financeiro do exercício anterior, o déficit orçamentário ele fica inferior a 5%, em percentuais que é aceito por essa casa rotineiramente.
As elevadas alterações orçamentárias, em grande parte, decorreram de ajustes de convênios celebrados com o Estado, com a União, que em municípios com uma receita diminuta, que nem Promissão, é impossível a administração conviver sem isso. No começo do exercício, quando ela confecciona a peça orçamentária, não há como ela saber os programas, onde estarão as verbas repassadas para investimento. Esses municípios, eles não têm poder de investimento próprio, dependendo muito de repasses do Estado e da União para poder efetuar os vencimentos, os investimentos. Então, grande parte dessas alterações orçamentárias estão englobadas nessas questões, nesses pontos de convênios celebrados ou adesão a programas com a União e com o Estado de São Paulo. O não pagamento de precatório, salvo o melhor juízo, a própria assessoria técnica jurídica entendeu que a questão estava ok, que a questão estava regularizada no seu parecer, inclusive da chefia. A chefia posicionou pela desaprovação das contas, basicamente fundamentada na questão das despesas com pessoal, no aumento de despesas com pessoal, extrapolação do limite. E o aumento de despesas com pessoal, eu vou precisar me alongar mais um pouco, porque aqui o que houve? Se nós pegarmos os dados extraídos do sistema ODESP, pura e simplesmente, nós temos respeito aos limites de gastos. Nós temos o primeiro quadrimestre extrapolou com 55,87%, no segundo quadrimestre de 14, 52,26%, e no terceiro quadrimestre de 14, 52,54%, trazendo os números, trazendo os gastos com o pessoal novamente para dentro da meta prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. Entretanto, a fiscalização in loco, ela acrescenta as despesas com pessoais 3 valores gastos dispendidos pela administração pública. R$ 470.479,77, referente a uma subvenção destinada à rede promissense de combate ao câncer. R$ 738.517,22, referente a repasses efetuados ao MOCIP, responsável pelo gerenciamento e implementação do Programa de Atenção Básica à Saúde, e R$ 274.466,52, referente à contratação de autônomos para prestação de serviço. Com essas inclusões, o gasto total com o pessoal no encerramento do exercício de 2014 chega à ordem de 54,23%, sendo esse o ponto primordial batido pela assessoria técnica jurídica para a emissão de parecer desfavorável. Com a devida vênia e o respeito que merecem, a defesa não concorda com essas inclusões. Não concorda por quê? Porque não se trata aqui de mera terceirização de mão de obra. Nós estamos diante de ajustes firmados com escopos específicos de prestação de serviço. A subvenção destinada à rede promissense de combate ao câncer, a prestação de contas dela já foi alvo de análise por essa colenda da Corte no TC 7070-989 de 2016, no qual foi proferida, na data de 22 de março de 2016, a seguinte decisão: na ausência de apontamentos que possuam, no primeiro momento, ensejar exame de julgamento, acolho as posições unânimes de que me precederam e no uso das atribuições conferidas pelo parágrafo 1º do artigo 4º da Resolução número 01/2012, combinado com o artigo 4º da Resolução 05/2014, conheço da matéria tratada, diferindo sua apreciação sem resolução do mérito. Ou seja, na análise da prestação de contas dessa subvenção, não foi apontado qualquer questão de terceirização de mão de obra, carreira da promissense de combate ao câncer, o que, ao ver da defesa, não justifica a inclusão como despesa com pessoal. Já os repasses efetuados ao OCIP, no importe de R$ 738.517,22, resultaram de termo de parceria firmado. Termo de parceria firmado para quê? Para gerenciamento do Programa Saúde da Família. E aqui, diferentemente do que é apontado no parecer da assessoria técnica jurídica, não há nesse termo de parceria agentes comunitários de saúde, agente de controle de edemia. Esses profissionais do município de Promissão, eles são concursados, eles não estão dentro desse termo de parceria, conforme é vedado pela lei federal. Dessa forma, o que tem dentro desse termo de parceria? Dentro desse termo de parceria, nós temos médicos, dentistas, enfermeiros, auxiliares administrativos, motoristas, temos custos com diagnóstico da situação atual, pesquisa de qualidade do atendimento, material médico hospitalar, locações, materiais de escritório, ou seja, tudo que é necessário para uma completo gerenciamento do Programa Saúde de Família, não mera terceirização de mão de obra. O plano de trabalho, que deu ensejo à formalização do termo de parceria, ele é claro que a entidade será responsável pela coordenação dos trabalhos, claro que será responsável pela implementação das atividades, pelo controle da qualidade de atendimento, tudo isso deixando evidente que não há uma
submissão à municipalidade, aos servidores da entidade, não uma mera terceirização de mão de obra aqui, que não está de acordo com uma entidade que ela coloca os seus profissionais dentro da prefeitura e quem comanda e quem dirige os serviços são os servidores públicos. Não, aqui é um termo de parceria clássico, um termo de parceria voltado para um programa da saúde, igual existe diversos no estado de São Paulo e no Brasil. Aqui também merece destaque que aqui houveram 3 relatórios preliminares pela Unidade Regional 1. Foi um do primeiro quadrimestre, um do segundo e um do terceiro. E o auditor, o fiscal responsável pelo segundo relatório, referente ao segundo quadrimestre, as folhas 394, ele aponta isso, que não seria o caso de inclusão dos valores gastos com o CIP na despesa com o pessoal, porque não está diante de uma evidente terceirização de mão de obra. Então, aqui, até a própria fiscalização que foi lá em loco, ela restou dividida, ela conflitou quanto a esse apontamento. As despesas com os autônomos, por mais que seja por regime de pagamento de autônomo, RPA, elas também são para escopos específicos de limpeza, de carpinação, de jardinagem, e não esses servidores estão à disponibilidade da prefeitura para trabalhar um determinado número de horas. O escopo é limpeza de uma praça, jardinagem de uma rua, e assim por diante. Aliás, Excelência, se nós formos pegar os dados do Sistema Odesp de 2015, nós vemos que a Administração Pública de Promissão, mesmo tendo assumido, que nem nós mostramos lá no primeiro quadrimestre de 2014, o índice de pessoal superava 55,87%, ela está compromissada com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com a redução dos gastos com pessoal. Tanto que o primeiro quadrimestre de 2015, nós estamos na ordem, o gasto de pessoal foi na ordem de 52,11%, no segundo quadrimestre de 2015, 51,41%, e no terceiro quadrimestre de 2015, 51,87%. Todos esses dados extraídos do Sistema Odesp. E aqui, mais um ponto também. O total gasto com o pessoal apurado pela fiscalização, com todas as inclusões, foi de R$ 47.687.416,60. O limite com o pessoal seria de R$ 47.485.165. Houve um excesso aqui de aproximadamente R$ 202 mil. Se nós pegarmos o termo de parceria firmado, a subvenção efetuada, e verificarmos os custos aqui que não são de pessoal, são custos de materiais, são custos de locação, são custos de serviços de terceiros que não envolvem diretamente pessoal, nós atingimos esse valor de 202 mil. Então, na remota hipótese de entender que todo o termo de parceria ou toda a subvenção destinada não podem ser excluídas do cálculo com despesa com pessoal, requer-se que seja retirado pelo menos o que não é gasto efetivo com pessoal, o que é gasto com materiais de consumo, locações, etc. Tais gastos já dão a ordem de 202 mil e já trazem de novo para o índice de pessoal. Por tudo isso, Excelência, é que se requer que seja... Teve um caso dessa corte similar ao que nós estamos apresentando aqui. Esse caso tratou das contas de 2013 do município de Areiópolis. No município de Areiópolis, em sede de pedido de reexame, foi proferida a seguinte decisão pelo pleno dessa corte. Em consonância ao parecer proferido por essa Corte de Contas no município de Areiópolis, de 2011, SDG consignou que os gastos recorrentes da terceirização de serviços médicos praticados por termo de parceria mostram-se incomputáveis ao custo funcional, vez que ausentes vínculo direto de subordinação dos profissionais médicos em relação à administração. Subtraído aos pagamentos afetos, tem-se que as despesas de pessoal do Executivo demandaram 52,4% da receita corrente líquida apurada no exercício, percentual que atende ao limite fixado pelo artigo 20, inciso 3, a linha B da Lei Complementar 101 de 2000. E aqui foi dado provimento ao pedido de reexame. O que se postula nesse caso é a aplicação do mesmo entendimento, que aqui seja aprovada as contas de promissão referentes a esse 2014, porque os profissionais elencados no termo de parceria não estavam ligados diretamente, não estavam hierarquicamente abaixo de servidores públicos municipais. É o que se requer, Excelência. Cumprimento o doutor Carlos. Dado aqui os argumentos trazidos, eu vou retirar de pauta para analisar com mais profundidade. Obrigado, Excelência. Ao item 63, relatoria do conselheiro Antônio Roque Cittadini.
Convido a doutora Gina Coppola, eminente advogada, para ocupar a tribuna, e passo a palavra ao doutor Antônio Roque Cittadini. Senhor presidente, cumprimento a nobre defensora. É recurso ordinário do município de Guararapes, sentença que condenou, julgou irregular as aquisições de peças para veículos para a frota municipal no exercício de 2012. É essa a questão que nós enfrentamos aqui. A decisão foi desfavorável e sobre ela advém o recurso e eu ouço a nobre defensora. Obrigada. Colhem do tribunal. Com a palavra, doutora Gina. Obrigada. Colhem do tribunal, nobres conselheiros, doutor procurador do Tribunal de Ministério Público de Contas, desculpa. Eu venho à presença de Vossas Excelências, senhor secretário-diretor-geral, eu venho à presença de Vossas Excelências pedir desde já o provimento do recurso pelos seguintes motivos. Foram realizadas pequenas despesas, todas de pequeno valor, que, somadas, alcançaram o grande valor apontado no relatório de fiscalização. Foram diversas despesas pequenas, todas em valores inferiores a R$ 8.000, que é o valor limite para a dispensa de licitação, conforme o artigo 24, inciso 2 da Lei de Licitações. Foram diversas despesas pequenas e miúdas. Não procede, portanto, a pretensão deduzida nos autos de soma das notas fiscais de cada mês para apuração de valores e, com isso, apontar, a pretensão de se apontar que foi ultrapassado o valor limite para dispensa, porque foram despesas individuais, foram despesas pequenas ou miúdas de pronto pagamento, todas realizadas conforme a necessidade esporádica e conforme o caso específico. Então, não foram despesas que devem ser somadas. Foram realizadas conforme ocorria o sinistro ou ocorria a necessidade de manutenção dos carros. E aí, conforme ocorria o sinistro ou a necessidade de manutenção, as peças eram adquiridas e os contratos de conserto eram realizados. Isso conforme cada caso específico e que não podia ser realizado de forma adiantada. A prefeitura não tinha como prever ou antever que carros necessitariam de conserto, qual sinistro iria ocorrer, como, quando, de que forma isto ocorreria. E, pela simples leitura das notas fiscais juntadas aos autos, pela análise das datas dessas notas fiscais, dá para se depreender que não poderia ser realizado de forma adiantada, que a prefeitura não tinha como adiantar como seria realizado esse serviço. Tratou-se também de atendimento ao interesse público e ao princípio da continuidade dos serviços públicos, porque a frota de Guararapes não poderia ficar sem circular, que são poucos carros, e não tinha como ficar sem circular os carros, inclusive em ambulância do município. Não tinha como esperar a consecução de um processo de licitação que demora meses, mesmo não sendo atingida por nenhum contratempo, como recurso, mandado de segurança, representação nessa Corte de Contas. Tratou-se, portanto, de situação emergencial, mesmo não sendo necessária a situação emergencial para o caso, porque a contratação com base no artigo 24, inciso 2, não exige a situação emergencial. Além disso, a frota do município de Guararapes é uma frota reduzida e enxuta, é uma frota que não tem carros reserva, não tem carros para serem substituídos conforme necessidade. E, para concluir, reitere-se que foram contratações em valores inferiores a R$ 8.000. Portanto, por isso, foram realizadas por dispensa de licitação. Obrigada. E pede-se provimento do recurso. Passo a palavra ao eminente relator. Eu vou retirar o recurso para fazer uma última avaliação, mas, doutora, em tese, essa tese, eu não abstraindo Guararapes,
porque foi uma contratação feita com dispensa de licitação e com reiterados. Bom, eu vou avaliar, mas eu vou avaliar, mas fica aqui registrada a minha dificuldade em aceitar uma tese dessas pequenas parcelas, que, afinal, se isso prevalecer, a administração inteirinha vai fazer pequena parcela. Mas eu vou retirar e vou procurar ver se há algo que possa ser ponderado aqui, mas afirmo a minha dificuldade com a tese. Obrigada. Retirado de pauta. Agradeço, doutora Gina. Convido o doutor Rafael César dos Santos, eminente defensor do item 85 a 87, relatoria, conselheiro Valdemir Antônio Polizelli, a quem passo a palavra. Cumprimento o nobre defensor e passo a relatar a síntese do apurado. Os itens 85 a 87 são recursos ordinários interpostos por Luiz Vilar de Siqueira, ex-prefeito de Fernandópolis, em face das sentenças que julgaram irregulares as prestações de contas dos recursos passados no exercício de 2012 à Associação Assistencial Nosso Lar de Fernandópolis e aplicou a cada um dos 3 processos multa ao recorrente e à senhora Ana Maria Matoso Bim. Os julgamentos irregulares foram motivados pela ausência de controle das metas, pelo fato da escolha do pessoal da beneficiária não ter sido por processo seletivo objetivo, e pela ausência de comprovação da vantajosidade do repasse ante a aplicação direta. Essa é a síntese do relatório, doutor. Passo a palavra ao eminente defensor. Obrigado, excelentíssimo presidente Sidnei de Stanilau Beraldo, excelentíssimo conselheiro Antônio Roque, excelentíssimo conselheiro substituto Valdemir Polizelli. O caso é de prestação de contas dos repasses feitos pela Prefeitura Municipal de Fernandópolis no exercício 2012 para a Associação Assistencial Nosso Lar. Em virtude da metodologia utilizada pelo Tribunal de Contas, os 3 repasses foram divididos em processos diferentes, o 1451, 1452 e 1453. O 1451 em repasses de R$ 18.000, 1452 em R$ 23.000 e o 1453 em R$ 12.000, totalizando R$ 53.000 no total. A fiscalização tinha opinado pela regularidade da matéria, porque constatou que a entidade comprovou a aplicação dos repasses com as respectivas notas fiscais, houve parecer conclusivo favorável da municipalidade e também a beneficiária cumpriu as finalidades de acordo com a lei autorizadora. Apresentados esclarecimentos, ainda assim sobreveio a sentença de irregularidade pelos motivos expostos por Vossa Excelência. Principalmente no sentido de que a administração teria falhado ao fiscalizar a aplicação dos repasses na contratação de pessoal sem o processo seletivo com critérios objetivos e dos preços praticados pela entidade. O recurso ordinário vem no sentido de trazer a regularidade da matéria pelos seguintes pontos. Então, primeiro, esclarecer um pouquinho, talvez seja necessário esclarecer um pouco o objeto da entidade assistencial. A Associação Assistencial Nosso Lar de Fernandópolis é uma associação de assistência social vinculada ao acolhimento de crianças de 0 a 10 anos em situação de vulnerabilidade social, para todos aqueles casos de abandono, agressão, violência doméstica, tráfico de drogas que acabe interferindo na vida dessas crianças, elas são encaminhadas até este lar provisório, para que elas fiquem lá até a adoção, até restituição do poder familiar. A entidade ela já é fiscalizada pelo Conselho Municipal de Saúde, pelo Conselho Tutelar, pelo Poder Judiciário local, pelo Ministério Público local, e ela existia antes do repasse e continua existindo depois do repasse. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a maior parte dos custos da entidade não vem da subvenção. A maior parte vem de doações que ela recebe
da sociedade civil e de empresas e até, por exemplo, há repasses estaduais também direcionados à associação. O ponto que tratou na sentença sobre a escolha do pessoal, se verificarmos no plano de trabalho, a subvenção municipal não foi direcionada ao custeio de pessoal. A subvenção municipal foi direcionada à alimentação e insumos de consumo do dia a dia. Por exemplo, os materiais que a entidade necessitava para suas atividades de escritório. Mas isso é muito menor. A maior parte, 80%, 90%, vai para a alimentação. O pessoal da entidade, recursos humanos, encargos sociais, medicamentos, material de reparo da infraestrutura, aluguel do prédio, tudo isso era custeado com recursos próprios, que dava em torno de R$ 104 mil por ano, que a entidade recolhia por doações da sociedade civil. Esses repasses feitos pela prefeitura vieram para despesas de alimentação. Se formos verificar as prestações de contas, podemos ver que a maior parte delas foram para supermercado, para casa de carnes, açougue, e para gás. Então, com a devida vênia ao entendimento posto na sentença, ainda que se diga, eventualmente, falha da administração em fiscalizar essas despesas, de não comprovar se as despesas estavam compatíveis com o mercado, são preços, não se apontou, por outro lado, desvio de valor ou mesmo indício de superfaturamento. A prestação de contas deixa ver que são preços comumente praticados no mercado. Por exemplo, os valores de alimentação são praticados no supermercado local, supermercado Pessudo, com preço de varejo. Então, não há indícios de desvio de valores nem de uso indevido dos repasses. E, mais uma vez, friso, os recursos humanos, os encargos sociais, medicamentos, material de reparo da infraestrutura, tudo isso era custeado com recurso próprio da entidade. E o pedido, em razão disso, se requer o provimento do recurso ordinário para a regularidade da prestação de contas. E, ainda que não seja esse o entendimento desta Casa, como pedido subsidiário, se requer a diminuição das multas. Por quê? Foram 3 processos, os repasses foram separados em 3 processos, porque eles foram outorgados em momentos diferentes, de acordo com a disponibilidade da administração. Quando a administração verificava que havia possibilidade de fazer o repasse, existia uma lei autorizadora e o repasse era feito. Mas há uma unidade nesse objeto. O objeto era prestar o auxílio a uma entidade de serviço social essencial, que é o acolhimento dessas crianças em estado de vulnerabilidade, que o município não tem esse serviço. E nem teria como prestá-lo diretamente, porque essa infraestrutura da entidade não tem comparação com... O município teria que criar isso, teria que vir do zero. E, como eu disse, a entidade ela já existia antes, ela é reconhecida no município como prestadora de serviço, funciona como um lar provisório para adoção, com a chancela do Poder Judiciário. Então, é o mesmo objeto e a mesma entidade. Ainda que se diga que são 3 repasses que podem ser fiscalizados de modo diverso, aplicar 200 UFESPs em cada um dá 600 UFESPs para uma subvenção de R$ 53 mil, que talvez, se fosse fiscalizada num processo só, não teria essa multa. Então, como pedido subsidiário, se requer que, caso não seja provido recurso para a regularidade da prestação de contas, que seja, ao menos, reduzida a multa para um valor razoável, porque 600 UFESPs para um repasse de R$ 53 mil me parece desarrazoado e desproporcional. É o que se requer, Excelência. Devolvo a palavra ao conselheiro Valdenir. Eu cumprimento as palavras do Dr. Rafael e confesso que as razões de defesa convergem mais ou menos com o meu ponto de vista mesmo, né? Então, vou passar o voto, senhor presidente. Em preliminar, recursos em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, as razões recursais se mostram suficientes à forma das decisões. Acolhendo as razões de defesa do Dr. Rafael, veja que não há nos autos qualquer indício de desvios ou de malversação de recursos públicos, sendo toda a importância aplicada nos fins das subvenções. Além disso, nesse tipo de repasse, não há que se exigir seleção para a contratação de profissional, ante a inexistência de lei nesse sentido.
Do mesmo modo, não se exige da concessora a comprovação da vantajosidade econômica da subvenção em detrimento de sua realização direta, pois, nesse tipo de repasse, a administração avalia a atividade desenvolvida pela entidade como sendo de interesse público e decide auxiliar no custeio por meio da subvenção, portanto, dentro de sua discricionariedade. Assim, dou provimento aos recursos ordinários para considerar regulares as prestações de contas, quitando-se a entidade beneficiária e os responsáveis e afastando as multas aplicadas aos responsáveis. Com o voto, excelência. O voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Cumprimento, doutor Obrigado, excelência. Rafael, e passo a relatar os itens sobre minha relatoria, em conjunto os itens 27 e 29, que cuidam de representações formuladas, respectivamente, por Entresais Network do Brasil Limitada, noticiando possíveis irregularidades em edital e pregão para registro de preço, promovido pela Prefeitura de Sorocaba para aquisição de equipamentos. Priscila Biasoli Ramos Ferreira, noticiando possíveis irregularidades ocorridas no pregão presencial para registro de preço promovido pela Prefeitura de Barrinha para fornecimento de materiais de expediente e artigos de armarinho. Item 29, trata de convênio celebrado entre a Prefeitura de Amparo com o Sanatório Ismael para parceria na assistência de saúde no âmbito do SUS. Conforme se verifica os relatórios e voto previamente disponibilizados, a instrução é unânime favorável, no sentido de que as impropriedades noticiadas nas representações não se configuram, apontando, ademais, que o convênio, por sua vez, atendeu às exigências legais. O meu voto caminha exatamente nesse sentido, pela improcedência das representações, irregularidade do ajuste em exame. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Item 30 refere-se a convênio celebrado pela Prefeitura de Osasco com a Associação Civil Cidadania Brasil, objetivando a execução de atividades na área da saúde nos serviços especializados de referência para o aprimoramento da cobertura assistencial e implementação de programas de otimização de gestão de recursos técnicos, humanos, físicos e financeiros. Restaram intactas as impugnações referentes à falta de concurso de projetos, de ciência ao Poder Legislativo da celebração da avença e de justificativa para omissão no valor do convênio quando da publicação de seu extrato, resultando da instrução o não atendimento pelo município dos requisitos formais para a celebração do convênio expressos no artigo 116 da Lei de Licitações. Diante disso, voto pela irregularidade do convênio em exame com aplicação de multa de 300 UFESPs ao responsável. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. Em exame, o item 31, 7 termos de aditamento a contrato celebrados entre a Prefeitura de Ourinhos e Expoente Soluções Comerciais e Educacionais Limitada, visando a aquisição de sistema de ensino para educação infantil. Desses aditivos, entendo que apenas 1 e 2 estão em condições de serem aprovados, uma vez que se limitaram a prorrogar o prazo de vigência do ajuste para os anos letivos 2009 e 2010, com justificativas efetuadas no contento. O terceiro, quarto e sexto promoveram a exclusão de materiais sem que restasse explicada a razão da medida. O quinto efetuou reajuste sem previsão contratual, além de ter o sexto, a par de estar contaminado pelas irregularidades dos aditivos precedentes, ter promovido a prorrogação excepcional por mais 60 meses, sem justificativa aceitável. Diante do exposto, voto pela regularidade do primeiro e segundo termos aditivos e pela irregularidade do terceiro ao sétimo aditamentos. Voto que está em discussão.
Em votação. Aprovado. Retiro de pauta o item 32, com retorno ao meu gabinete. Relato em conjunto os itens 33 e 34. Trata de termos aditivos e de rescisão de contrato celebrado pela Prefeitura de Osasco com o Instituto Curitiba de Informática, visando ao desenvolvimento institucional tecnológico do município, julgado irregular em decisão transitada em julgado. O item 34 versa sobre o contrato celebrado entre a Prefeitura de Severínia e a FSF, Representações Artísticas SC Limitada, objetivando a contratação de artistas para eventos comemorativos ao aniversário da cidade e ao Carnaval. Os termos aditivos a contrato julgado irregular encontram-se maculados pelo princípio da acessoriedade e, na contratação para a realização de shows artísticos, não restou demonstrada a contabilidade dos preços contratados com os praticados no mercado. Diante do exposto, voto pela irregularidade dos termos aditivos, da inexigibilidade da licitação e do contrato em exame e pelo conhecimento do termo de rescisão do contrato a que se refere o item 33. Votos que estão em discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 35 e 36. Os referidos itens cuidam das contas das câmaras municipais de Nhandeara, referência ao exercício 2014, e de Itu, relativas ao exercício 2013. A instrução é favorável com relação à Câmara Municipal de Nhandeara, mostrando-se dividida no que diz respeito a Itu. O quadro de pessoal da Câmara de Itu está efetivamente a ensejar recomendações no sentido de sua regularização. Entretanto, apesar de se tratar de reiteração da providência assinalada na decisão que apreciou as contas de 2012, observo que esta somente foi publicada em julho de 2014, sem que fosse possível, portanto, seu entendimento no exercício em exame. Seu atendimento no exercício em exame. Diante do exposto e considerando que os limites constitucionais e legais foram observados, voto pela regularidade das contas de ambas as câmaras, mas com as recomendações assinaladas no corpo dos respectivos votos. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Item 37, refere-se às contas da Câmara Municipal de Valinhos, exercício 2013. Acompanha a instrução desfavorável, a insistência no quadro de pessoal de 103 cargos em comissão, ocupados em atividades rotineiras, frente a 24 efetivos, afronta a regra constitucional da investidura mediante concurso público e vem sendo reiteradamente objeto de apontamentos por parte desta Corte. Diante do exposto, acompanho a TJ e Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Valinhos. O voto que está em discussão. Senhor presidente, eu acompanho Vossa Excelência e espanta, são 127 funcionários na Câmara de Valinhos. Não, é um absurdo. Mas, olha, aonde vai chegar isso? 127 funcionários na Câmara de Valinhos, 103 de livre provimento. Agora, eles vão pegar, fazer um concurso para os 103 virarem efetivo. Não é isso. Desmoraliza o legislativo, esse monte de funcionários. Tem Câmara, tem o Tribunal de Contas do Estado, que fiscaliza o Estado inteirinho, tem Câmara que está chegando perto do número de funcionários do quadro do tribunal. Não dá, né? Aí não dá. Realmente fica uma coisa... Então, eu acho que faz bem, Vossa Excelência, de rejeitar a conta de Valinhos e dizer, Valinhos, entre no vale, no vale correto, porque, olha, 127 funcionários é muito. Aí deve estar a gente tropeçando um no outro lá. Trabalham em turnos, né? Deve ser. Porque ou a Câmara deve ser uma Câmara muito grande também, né?
que faz a Câmara de Valinhos? Uma sessão por semana. Duvido que tenha mais que uma sessão por semana. É que aí começa a fazer, que nem algumas câmaras estão fazendo, vereador começa a querer ambulância para atender gente, carro de funerária, vira uma coisa de louco. O legislativo só é forte, o parlamento só é forte se ele falar, parla. É daí que vem. Não se ele tiver um monte de funcionário. Continua Compõe, Vossa discussão. Excelência. Em votação pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Valinhos. Em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 38 e 40, referidos itens versos sobre as contas das prefeituras de Lorena e de Dois Córregos. A instrução é unânime favorável em relação à prefeitura de Dois Córregos, mostrando-se dividida em relação à de Lorena. Considero, entretanto, diante da observância dos limites constitucionais e legais e dos resultados orçamentário e financeiro equilibrados obtidos, que ambas as contas estão a merecer a emissão de parecer favorável, remetendo-se as falhas ao campo das advertências. Nesse sentido, é meu voto, pelo parecer favorável às contas que estão votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Item 39, retirado de pauta. 41, versa sobre recursos ordinários, interposto pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. Pelo prefeito Valdomiro Lopes da Silva Júnior e por Emília Alves Cominato, representante à época da entidade Comunidade Terapêutica Só por Hoje, em face da decisão que julgou irregular a prestação de contas dos recursos repassados à entidade no exercício de 2011, condenando ao responsável pela entidade a devolução do valor recebido e a entidade a não receber novos repasses até a regularização da pendência, além de aplicar multa individual de 200 UFESPs ao prefeito e à secretária municipal de assistência social. Em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento dos recursos, conhecido. No mérito, não obstante as falhas detectadas, a declaração de que as aquisições eram feitas mediante 3 orçamentos e de a contratação de pessoal era precedida de processo de licitação, bem como os documentos de pesquisa de preço e critérios de seleção e currículos ora juntados permitem o acolhimento das razões recursais. A fiscalização, ademais, não verificou defeitos nas comprovações apresentadas ou qualquer desatendimento às instruções do Tribunal de Contas, concluindo pela regularidade das prestações de contas e propondo a quitação dos responsáveis no valor de R$ 114.272,79, considerando que houve autorização para a utilização do valor de R$ 50.715,09 no ano subsequente. Diante do exposto, voto pelo provimento dos recursos para o fim de ser julgada regular a prestação de contas em exame, com a consequente quitação dos responsáveis até o valor de R$ 114.272,79 e o cancelamento das sanções impostas. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 42 a 44, que tratam de recursos ordinários. O item 42, interposto por Nacir Mazzoni Negrão, ex-dirigente do Instituto de Previdência de Servidores Públicos do município de Avaré, em razão da decisão que julgou irregulares as contas da entidade relativas ao exercício 2007 e aplicou multa ao recorrente de 150 UFESPs, condenando-o ainda a ressarcir aos cofres municipais a quantia de R$ 3.295,89, devidamente atualizada. O item 43, interposto por Fabiane Cabral da Costa Santiago,
ex-prefeito do município de Piracaia, em face de decisão que julgou ilegais 9 contratações por tempo determinado de professores realizadas no exercício de 2012 e aplicou multa à recorrente no valor de 200 UFESPs. O item 44, interposto pela Prefeitura de Flora Rica, em face de decisão que julgou irregulares a licitação, o contrato celebrado com Seistrem Consultoria Empresarial Limitada, para reenquadramento de recuperação de pagamentos efetuados indevidamente ao INSS na alíquota RAT e aplicou multa de 600 UFESPs ao recorrente. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento dos recursos conhecidos. No mérito, muito embora as razões apresentadas não se mostram suficientes para alterar os fundamentos das decisões recorridas, a condenação do responsável no item 42, a devolução da remuneração recebida a maior, o pequeno número de contratações de professores envolvidos no item 43 e o reduzido valor da contratação no item 44, cerca de 78 mil, autorizam, a meu ver, o cancelamento das multas aplicadas. Diante do exposto, voto pelo provimento parcial dos recursos em exame, tão somente para o fim de serem canceladas as multas aplicadas, mantidos, no mais, os fundamentos das decisões impugnadas. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Relato em conjunto os itens 45 a 47, que tratam de recursos ordinários. Item 45, interposto por Denis Venere, ex-prefeito do município de Mairinque, em face de decisão que julgou improcedente a representação formulada por Rubens Merguizo Filho, irregular a licitação e irregular o contrato celebrado por Dalva França Coutinho para instalação e manutenção de alarme e monitoramento nas escolas municipais. O item 46, interposto pelo município de Jardinópolis, em face da decisão que julgou irregular prestação de contas efetuadas pela Associação Transformar de Ação Sociocomunitária, referente aos recursos que lhe foram repassados, com vista ao atendimento sociocomunitário no âmbito do Programa de Saúde da Família, e determinou expedição de ofício ao Ministério Público do Estado. O item 47, interposto por Darley Queiroz Oliveira, ex-prefeito do município de Orindiúva, em face de decisão que julgou ilegais as contratações de agentes comunitários de saúde por meio de processo seletivo simplificado. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento dos recursos conhecidos. No mérito, as razões apresentadas não se mostraram hábeis a alterar os fundamentos das decisões recorridas. Diante disso, voto pelo desprovimento dos recursos em exame. Votos que estão em discussão. Senhor presidente, acompanho os três do voto de Vossa Excelência. Eu só quero chamar a atenção para o item 47, no caso dos agentes comunitários de saúde. Eu acho que o caso já está começando a ter uma nova reflexão dessa casa, nesse sentido, devido ao que nós estamos vendo aí na saúde pública brasileira que está acontecendo, né? Eu estou revendo, tipo assim, fez processo seletivo, atendeu o princípio da razoabilidade, o princípio da isonomia. Eu acredito que a gente pode começar a pensar no seguinte, que o caso se encaixa no artigo 16, da excepcionalidade do artigo 16 da Lei 9.000, esqueci o nome da lei, do nome da lei lá, o artigo 16. Porque, no caso, realmente, nós estamos trazendo surtos seríssimos, né? Inclusive, o Zika vírus aí chegou para valer, né? É só uma reflexão, Excelência. Não acompanha a votação. Olha, eu tenho revisto todas as decisões. Eu também. Só quero dizer que... Não, é bastante pertinente essa discussão. Durante a análise desse voto, isto foi, inclusive, motivo de discussão. Ocorre que o nosso pleno ainda tem mantido, não é, esta posição. Com posição vencida, porque eu, desde sempre,
acho que se teve processo seletivo, esse negócio de agente de saúde, agente comunitário, isso é um trabalho miserável e não dá nem para contratar eleitor, porque o eleitor fica contra. Olha, eu vou retirar de pauta o item 47, então, até para analisar as ponderações, se nesse caso foi feito o processo seletivo, para melhor... Caso hoje, assim. Vou retirar, então, Desde que 47. atenda o princípio da isonomia, né, da razoabilidade, Se não foi- impessoalidade. Se não foi nepotismo e companheirismo político, Eu retiro de pauta o 47, em discussão o item 45 e 46, em votação, aprovados. Retirado de pauta o 47. Passo a palavra ao conselheiro Antônio Rodstad. O item 48 da pauta é termos aditivos julgados irregulares da Prefeitura de Campinas. Aqui a questão é assessoriedade, portanto, acompanha a manifestação da casa e pela irregularidade. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Agora, o seguinte, trata-se de ajuste entre a Prefeitura e um posto, Leandrine Autoposto, objetivando o fornecimento de combustível. O ajuste apresentou falhas não sanadas, restritividade no edital, exigência de prova de irregularidade, vigência contratual por período superior, foi tudo apontado. Contanto, contatada a Prefeitura, deu prosseguimento ao ajuste sem considerar a decisão desse tribunal. As manifestações da Casa foram unânimes pela irregularidade. O meu voto é também pela irregularidade da contratação e aplica-se a multa de 500 UFESP ao senhor José Auríquio Júnior, multa que deverá ser quitada em 60 dias e encaminhe-se ao Ministério Público. O voto que está em discussão. Em votação, aprovado. O item 50 é o retiro de pauta. A nossa poderosa Guararema, eu tenho que retirar de pauta, retornando ao gabinete. Retirado de pauta, item 50. O item 51 e 52, senhor presidente, eu não sei se devo retirar de pauta. O julgamento é pela regularidade. Ocorre que os dois processos são da Câmara de Guarulhos e saíram com o número do TC trocado, doutor Sérgio. É melhor retirar, né? Então, eu vou ter que retirar de pauta porque houve o número trocado, mesmo sendo julgado regular, né? Retirado de pauta os 51 e 52. 52. Eu relato 53, contas da Câmara Municipal de Cunha, exercício 2014. As divergências foram superadas, embora haja algumas conclusões pela irregularidade, a despeito do entendimento de alguns órgãos e do Ministério Público. Entendo que as justificativas apresentadas são suficientes para descaracterizar a maioria da irregularidade. Não possuem força de prejudicar a totalidade. Se atentarmos para o fato de o acordo sobre as contas de 2010, é o mesmo caso do conselheiro Beraldo, citado pelos órgãos da Casa, foi publicado em 2013 e reformado parcialmente em 2015, portanto, sem tempo hábil para poder adotar as medidas. Eu julgo regulares as contas aqui em exame e com as recomendações. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 54, aqui é Catanduva, prestado com diversas falhas, sanadas em parte, juntada à defesa, quadro de pessoal com quando entende equilibrado o número de cargos efetivos e convencionados, não pode se comungar, pois a exceção deve ser o cargo de livre provimento. Aqui é bem mais baixo, é 20 e 26. Quanto aos gastos realizados sem licitação, entendo que essa questão, diante da defesa apresentada, possa ser encaminhada para o campo da recomendação. Considero, portanto, as manifestações da Casa, julgo regular os cargos e faço as recomendações sugeridas. Eu só no meu registro, senhor conselheiro, consta aqui que ele tem 47 cargos em comissão e 11 efetivos. Não, é 20 efetivos e 26 em comissão. É o que diz o relatório e aponta...
é o que diz o relatório e aponta o relatório que eu encaminhei. Então, talvez aqui a minha anotação esteja defasada. Tanto que eu elogiei, não devia nem ter elogiado, se fosse esse número que você colocou. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Item 55, contas do Legislativo Municipal de Itupeva. As contas têm falhas que podem ser relevadas, os órgãos da Casa falaram favorável, o Ministério Público também julga regular as contas em exames e faço as recomendações que a auditoria pediu. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 56, contas do município de Engenheiro Coelho, relativa a 2014. Aqui também os índices foram atendidos, algumas falhas apontadas, que ao final foram superadas. O meu voto é pela emissão do parecer favorável às contas, excetua-se os atos pendentes de apreciação e determina encaminhamento de cópia de manifestação pelo Ministério Público, a fim de que a administração possa corrigir os atos administrativos, evitando reincidência. E as demais recomendações irão por ofício. O voto que está em discussão. Em votação, aprovado. O item 57, contas de Iracemápolis. Os índices atenderam às disposições constitucionais, a Casa falou favorável, meu voto é pela emissão do parecer favorável com as recomendações. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, os recursos ordinários de Pró-Guarulhos, irregular pagamento de indenização, foi escamoteada aqui uma indenização, na verdade, estavam pagando, não era bem indenização. Os órgãos da Casa questionaram, foi apresentada a defesa, como diz a SDG, restou evidente que a indenização nada mais foi do que um meio utilizado para esquivar-se as restrições impostas pela lei de licitação. Insubsiste as razões e meu voto é pelo desprovimento, mantendo a decisão. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. 59. Ex-prefeito de Araras recorre recurso ordinário contra a sentença que julgou irregular execução contratual referente a um ajuste para a construção de calçada. Em preliminar, conheço, senhor presidente. Conhecido. No mérito, tem razão o Ministério Público de Contas, quando opina pela manutenção da decisão, uma vez que os argumentos trazidos se mostram frágeis e incapazes de alterar. O meu voto nega provimento ao recurso, mantendo a decisão. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 60. Aqui trata-se de recurso, o ex-prefeito de Itaberá. É um negócio aí de agente comunitário. Como foram atendidas, em preliminar eu conheço. Conhecido. Como houve processo seletivo, foi atendido aquelas cautelas, o meu voto é pelo provimento do recurso e registro. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 61 é o prefeito da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Aqui era julgamento de irregular, recurso repassado a uma liga de futebol amador. Os recursos foram, ao final, agora comprovados. Então, eu, em preliminar, recebo e dou provimento ao recurso para julgar regular a prestação de contas, liberando os responsáveis. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Mais um de pessoal, item 62. Mineiros do Tietê, julgado a admissão de prazo determinado. Prazo determinado. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, comporta provimento. O operador de máquina foi admitido em caráter temporário, visto que o concurso não gerou interesse de candidato. 2 outros operadores rescindiram o contrato. Um motorista faleceu, o outro entrou de licença para atentar a interesses particulares. E um motorista encontra em licença médica. A merendeira, para atendimento de situação... merendeira, pude constatar, muito embora não tenha sido realizado o devido processo, que as contratações, naquele momento, se fizeram necessárias, situando-se em gasto de pessoal dentro dos limites. Eu relevo as falhas,
não faço mais isso e voto pelo provimento do presente recurso, julgando regular sem prejuízo das recomendações. Voto que está em discussão. Merendeiro é duro, né? 64. Votação aprovada. 64. 64. Recurso ordinário interposto por Fabiana, ex-prefeita de Piracaia. O recurso, aqui a questão é o terceiro setor, né? Que dá tanto trabalho para o doutor Sérgio e para todos nós. Em preliminar, eu conheço. Conhecido. No mérito, as razões de defesa podem ser acolhidas. O parecer de SDG, as falhas apontadas restaram adstritas a 2 entidades beneficiadas, fatos insuficientes para a condenação de todos os repasses. Voto pelo provimento, afastado a multa responsável, julgo regular as prestações de conta. Determina o cartório que espeça os ofícios à Prefeitura. Voto que está em discussão. Em votação aprovado. Agora o item 65, Johannes Cornelis Van Meles. Isso parece Holanda, né? Prefeito de Paranapanema. Recorre contra a sentença que deu multa à contratação. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, as razões não merecem prosperar. Embora o nome holandês, observo que a peça não traz nenhum fato, nenhum documento capaz de reverter o entendimento. Voto pelo não provimento do recurso e mantenha a decisão. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Tem a palavra o conselheiro auditor Valdenir Antônio Polizelli para relatar os itens a seu encargo, 66 a 87. 66 a 68 cuidam de representações, licitação e contrato entre a Prefeitura de Carapicuíba e a empresa Doa-Cia Têxtil, visando a aquisição de kits de uniformes escolares. As representações questionam principalmente os aspectos afetos aos preços e às amostras. A TJ e a SDG, em relação à licitação e ao contrato, opinaram pela irregularidade. No tocante às representações, a assessoria da TJ divergiram, ao passo que a SDG propugnou pela procedência parcial de uma e improcedência de outra. Como ponderou a TJ, os documentos apresentados pela origem apenas indicam as medidas reprovadas das amostras, mas não comprovam que aquelas aprovadas estariam dentro dos parâmetros previstos no edital, o que ainda é agravado pelo fato de que a análise for efetuada em sessão fechada, sem a presença dos licitantes, em clara afronta ao princípio da isonomia e da transparência. Por fim, nos aspectos econômico e financeiro, ficou evidente que o montante destinado à contratação era insuficiente ao atendimento integral do contrato. Essas constatações contaminam a licitação e o contrato e impedem o julgamento favorável. Dessa forma, voto pela improcedência da representação tratada no item 66, pela procedência parcial do item 67 e pela irregularidade da licitação e do contrato. Votos que estão em discussão. Em votação, aprovados. 69 e 70 em conjunto. 69 analisa a inexigibilidade de licitação, contrato e execução contratual referente ao ajuste celebrado entre a Prefeitura de Cruzália e a empresa Dalilo de Souza, objetivando a apresentação de uma dupla sertaneja. Inexigibilidade para dupla sertaneja. Aqui a TJ, acompanhada pela chefia, manifestou-se pela irregularidade. O item 70 trata também do ato de inexigibilidade de licitação e contrato firmado entre a Prefeitura de Sumaré e Silvio Cadermontori Neto, assessoria, objetivando a contratação de serviços de assessoria, advocacia tributária, previdenciária, extrajudicial e judicial. A fiscalização apontou ocorrências, dentre elas: a remuneração fixada no contrato fere dispositivo constitucional, que veda a vinculação de receita de impostos a despesas. A Prefeitura possui quadro de procuradores. Não há inviabilidade de competição, tampouco singularidade do objeto. A ausência de pesquisa de preços que justificasse os valores contratados. Voto, analisando a documentação juntada e as justificativas apresentadas pela origem, verifico que esses não foram hábeis a afastar as irregularidades apontadas durante a instrução. Desse modo, encurto razões e voto pela irregularidade de todos os atos em exame. Irregular. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 71, dispensa de licitação e contrato entre a Prefeitura de Pirangi e o Banco Nossa Caixa S.A.,
visando a prestação de serviços bancários pelo prazo de 60 meses. Órgãos técnicos divergiram a respeito da matéria. A TJ Jurídica, acompanhada por sua chefia, pela irregularidade. A TJ Econômica e a SDG, pela regularidade dos atos. O núcleo da controvérsia diz respeito à possibilidade da contratação direta. Infere-se dos autos que, na verdade, a ausência de um procedimento licitatório decorreu de uma falha no planejamento, decorrente de equívoco cometido pela administração, que anulou o acordo de cooperação sem que se assegurasse o direito à defesa da nossa Caixa. Tal fato culminou, em consequência, na revogação do certame realizado e na formalização do processo de dispensa. Além desse óbice, também se mostrou inadequada a aglutinação do mesmo contrato de serviço de processamento da folha de pagamento com o gerenciamento das disponibilidades de caixa da Prefeitura. Voto pela irregularidade da matéria. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 72 e 73 em conjunto. É regimental. 72 cuida de licitação promovida pela Prefeitura de Pereira Barreto, visando a construção de 236 unidades habitacionais e o decorrente contrato firmado com a empresa Landa Engenharia e Contratações. 73. Contrato, termos aditivos e execução contratual referente ao ajuste entre a Prefeitura de Barueri e ECG Engenharia e Construção e Geotecnia, tendo por finalidade a construção de maternal no Jardim Mutinga. Os órgãos técnicos se pronunciaram nos autos, acolheram as justificativas apresentadas pela origem e apresentaram pareceres favoráveis. Voto acompanha a instrução pela regularidade dos autos em exame. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 74 solicita retirada de pauta com retorno ao gabinete. Retirar de pauta o item 74. 75 e 77 em conjunto. É regimental. 75, contas, prestação de contas do terceiro setor. 75 é do exercício 2012, decorrente de convênio celebrado pela Prefeitura de São Caetano do Sul com o CIE, visando desenvolvimento de atividades para promoção e integração no mercado de trabalho. 76, recursos transferidos no exercício de 2014, de contrato de gestão celebrado pela Prefeitura de Votuporanga à Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga. 77, recursos repassados no exercício de 2014 pela Prefeitura de Bauru à Sociedade para a Reabilitação e Reintegração dos Incapacitados, SORRI. Os órgãos técnicos que se manifestaram opinaram pela regularidade dos atos. Na análise dos autos, verifico que não houve questionamentos acerca da correta aplicação dos recursos financeiros. Considero, portanto, em ordem as prestações de contas e voto pela regularidade dos atos em exame, com proposta de quitação aos responsáveis. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. 78, contas da Câmara de Guarani do Oeste do exercício 2013. Os órgãos instrutivos externaram opiniões diversas. A assessoria técnica sobre a ótica econômica e financeira opina pela regularidade. Já quanto ao aspecto jurídico, acompanhada de chefia pela irregularidade. SDG afasta a ocorrência relativa às despesas com telefonias, tendo em vista o módico gasto com o pessoal mensal, concluindo pela regularidade. O MPC também, em detalhado pronunciamento, opina pela regularidade. As falhas apontadas durante a instrução podem ser relevadas diante de sua natureza, das alegações de defesa, da documentação apresentada e das manifestações de ATJ, SDG e do MPC. As despesas com telefonia móvel e fixa ficaram abaixo do valor registrado no exercício anterior e, conforme ressaltou o SDG, podem ser relevadas considerando o pequeno gasto mensal. Posto isto, voto pela regularidade das contas da Câmara de Guarani do Oeste, exercício 2013. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. 79, contas da Prefeitura de Santana de Parnaíba do exercício 2014. As assessorias especializadas, acompanhadas de sua chefia, opinaram pela regularidade. No mesmo sentido, o doutor MPC. Os principais aspectos legais e constitucionais que norteiam o exame das contas estão em ordem. Eu destaco agora os principais pontos. A execução orçamentária com superávit de 3,17%, correspondente a mais de 19 milhões de reais. Superávit financeiro de mais de 14 milhões de reais. Despesa com pessoal correspondente a 46,33% da receita corrente líquida, bem abaixo do limite de 54% previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Feitas tais ponderações, voto pela emissão de parecer favorável às contas de Santana e Parnaíba de 2014. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Quem disse que não dá, né? Superávit orçamentário de 19 milhões, superávit financeiro de 14 milhões, despesa pessoal 46%. Item 80. E olha, só
Se não me falha a memória, Santana do Parnaíba teve as suas contas rejeitadas, acho que em 2012, por Mas questão ele do reverteu o déficit financeiro déficit negativo alto. de 3 milhões para positivo 14 milhões. Nesse momento, realmente merece recomendações positivas. Né? Os demais. 80. Contas da Prefeitura de Guariba, exercício 2014. As assessorias especializadas, acompanhadas de sua chefia, pela regularidade, dissentiu desse entendimento ao MPC, por conta do excessivo percentual de alterações orçamentárias e devido a falhas no planejamento. Os principais aspectos legais e constitucionais que norteiam o exame das contas estão em ordem. Relativamente aos aspectos contábeis, não obstante o posicionamento do MPC, a situação orçamentária e financeira da Prefeitura ainda é confortável. O déficit orçamentário de apenas 1,52% encontra-se em patamar tolerável por esse tribunal, amparado pelo superávit vindo do exercício anterior. O equilíbrio econômico-financeiro e os bons resultados encontrados nos diversos setores da administração municipal, inclusive com a realização de investimentos na ordem de 16,81% da receita corrente líquido, permitem concluir que não houve um prejuízo efetivo ao interesse público. Demais falhas, embora bem caracterizadas, não formam um conjunto suficiente a comprometer a gestão que ora se aprecia. Voto pelo parecer favorável. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. 81. Contas da Prefeitura de Avaí do exercício 2014. As assessorias técnicas concluíram pela irregularidade, chefia e MPC no mesmo sentido. Acompanham as manifestações dos órgãos técnicos e do MPC ante a gravidade das falhas apontadas. Duas são as irregularidades que viciam as contas. Extrapolação do gasto com pessoal em 55,88%, superior ao limite fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Resultado econômico e financeiro obtido no período que registraram um déficit orçamentário de 9,13%. Voto pelo parecer desfavorável às contas de Avaí do exercício 2014. Conselheiro, só fazia aqui uma indagação. Se foi verificado, com relação ao comprometimento de pessoal, se houve no quadrimestre, nos dois quadrimestres posteriores, se ele não recuperou. Eu vou retirar de pauta, então, para analisar esse item aí. Vou retirar de pauta para analisar esse item. Então, retirado de pauta. 82 também solicita retirada de pauta com reinclusão automática. Retirar de pauta o item 82 com reclusão automática. 83, recurso ordinário pelo senhor Júlio Fernandes Galvão Dias, em face de sentença que julgou irregular as contas por ele prestadas na qualidade de dirigente do Consórcio de Desenvolvimento das Regiões Sudeste do Estado de São Paulo. O julgamento desfavorável da matéria deu-se em razão de não terem sido justificados ou esclarecidos os desacertos anotados no relatório da fiscalização. Em preliminar, recursos em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, preliminarmente, seguindo a jurisprudência dessa Corte, rejeita a arguição de nulidade processual, tendo em vista o teor do termo de ciência notificação que foi assinado pelo recorrente na condição de presidente do Condersul. No mérito propriamente dito, o recorrente nada trouxe capaz de reverter a situação já impugnada por esse tribunal. Haja visto que as suas alegações não se comprovaram por meio de documentos. Por isso, nego provimento ao recurso. Em discussão. Conselheiro, Não, eu vou, porque como envolve Capão Bonito aqui, eu ia... Mas pode falar, Vossa Excelência. Não, eu ia pedir vista exatamente para fazer uma análise. Eu acho que, na minha visão, eu acho que nós estamos sendo um pouco rigoroso nesta análise, inclusive com multa. Então, eu vou pedir consórcios, vista. Né? Exatamente com relação a esse consórcio, e considerando que a decisão de uma rejeição da conta do consórcio, ela pesa não só no presidente à época. Exatamente. Então, eu peço vista. Porque a negativa, que eu li os itens do relatório, também não me chamou muita atenção, não. Mas a negativa do registro é porque ele não trouxe nenhum documento para comprovar o que ele alegou nas razões do recurso. Então, tá. Bem, então, eu pedido de vistas. 84.
É um recurso ordinário interposto por Roberto Ramalho Tavares, ex-prefeito de Itapetininga, contra a decisão que julgou irregular os termos aditivos relativos a contrato celebrado entre a Prefeitura e a empresa Convida Serviço de Alimentação para a prestação de serviço de preparo e alimentação escolar. Fundamentou a decisão a ausência de pesquisa prévia de preços. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, rejeito a arguição de nulidade à vista do termo de ciência de notificação assinado pelo recorrente. Quanto à matéria de fundo, sua apreciação demonstra que os preços pactuados contemplam a vantajosidade exigida na lei de regência. No presente caso, foi demonstrado que pelo recorrente que a contratada abriu mão do reajuste contratual e assinou termos de prorrogação em que manteve o preço original do contrato. Embora não apresentada a pesquisa prévia de preços, a demonstração de que as partes ajustaram a não aplicação de reajustes opera em circunstância atenuante, que autoriza o julgamento pela irregularidade com ressalva da matéria. Voto pelo provimento do recurso, julgando-se irregulares com ressalva os termos aditivos. Voto que está em discussão. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez, dizer da alegria, não é, de receber aqui os jovens lá da cidade de Macaubal, terra natal do nosso conselheiro, não é, aguentaram firme aí toda a sessão. Muito obrigado pela presença. Eu consulto o doutor Celso Matucci sobre eventual interesse recursal em qualquer dos processos apreciados. Senhor presidente, ciência pessoal, Ministério Público, dos itens 19 e 61 da pauta. Item 19 e 61 da pauta. A palavra livre, não havendo quem dela queira fazer uso. Encerrada aqui a nossa pauta, agradeço a presença de todos e uma boa tarde.